Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Tchelo e hoje voltamos com a série Monstros de D&D. E o monstro vencedor, Tchelo, foi o Gênio. Sim. E a gente resolveu fazer um vídeo porque eles empataram, na verdade, com os Nosferatus, né? Então ganhamos aí 2 vencedores dessa última votação e chegou a hora de cumprir a promessa, gênios. E a gente tá nesse cenário um pouco diferente, por quê, Tchelo? Porque nossa câmera quebrou! Nosso presente de Natal foi Quebrou. a câmera quebrar. Não sabemos se tem conserto, ainda não encaminhamos pra lá, mas como a gente não quer deixar de fazer vídeo pra vocês, então o vídeo vai ser pela webcam. A webcam tá resolvendo. Antes de começar, Lina, porém, temos um recadinho da Caverna do DM que está patrocinando esse episódio aqui do Monstros D&D. Eles têm um site que vende miniaturas para você e você pode, inclusive, assinar as miniaturas. Mostra de pertinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Ele aqui, mandou, ó. faz blogueirinha. São miniaturas muito lindinhas e muito detalhadinhas. São feitas com uma resina. Elas não são impressão de filamento, é impressão em resina, então a qualidade e o nível de detalhe é muito, muito bom. É uma gracinha. E você pode assinar um box, né, que chega na sua casa todo mês, uma coleção de miniaturas nova, ou você pode comprar também as miniaturas sortidas à parte e você pode escolher elas nesse tom de cor para você pintar em casa ou já pré-colorida para você já ter a miniatura perfeitinha e montadinha para você usar na sua mesa de RPG. E quem curte aqui o RPG Planet tem desconto. Oh, isso é bom, hein, Tchelo? Se você quiser assinar lá e ganhar 10% de desconto, tanto na assinatura quanto numa compra qualquer à parte, coloque o código RPG Planet. Exatamente. E esse código funciona inclusive nas renovações mensais, caso você tenha feito o plano de assinatura. Essa coleção do mês de dezembro tá irada. A gente tem uns duendezinhos, uns red caps, né? Que são aqueles duendes malignos, né? Que tem o chapéu vermelho. Temos também um guerreirão sinistro, uma espécie de maga ou clériga com um cajado, que ficou irado também. Então já temos aí muito conteúdo e esse é o de dezembro, mas todo mês tem uma coleção nova. E confira o site aí do Caverna do DM. Tá aqui na descrição do vídeo. Isso aí. E pessoal, é o seguinte. O pessoal do Caverna do DM deu essas miniaturas aqui pra gente brincar um pouquinho. E essa semana a Lina vai pintar uma delas, então fique de olho no nosso Instagram, que ela vai mostrar passo a passo aí, essa semana, como deixar a miniatura que veio cinzinha ficar lindinha, coloridinha. Muito bem, é isso aí. Sigam a gente no Instagram. Muito bem, Tchelo, então agora a gente vai falar sobre os gênios, né? Essas criaturas que lembram tanto a nossa infância, né? Quem não assistiu Aladdin, Tchelo? Pois é, eu vou te mostrar o mundo, não é isso a música? Como é que é? Olha, eu vou te mostrar, biribiri, como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Aladdin, né, nos remete automaticamente a gênios, né? Mas os gênios são muito mais do que essas criaturas que fazem desejos, que cumprem, né, os pedidos de desejos de quem encontrar a lâmpada mágica. Eles são criaturas mitológicas, folclóricas das Arábias. Exatamente, e é sobre isso que a gente vai começar o nosso vídeo, Tchelo. A gente vai começar a falar do folclore árabe, né? E persa. Exatamente, onde os gênios, eles lá atrás, no período pré-islâmico, eram considerados aí de certa forma divindades menores, né? Eles estavam bastante na rotina das pessoas, eles eram meio que atendiam os desejos, eram espíritos sobrenaturais, né? Que poderiam até ter forma de animais. Sim, esses espíritos aí do deserto, eles eram, digamos, nem bons nem ruins na maior parte das vezes. Eles tinham um comportamento parecido com os humanos, eles eram mais humanizados do que divindades, assim, né? Eles tinham defeitos e qualidades e coisas afim, parecida com o nosso comportamento mesmo. Então, eles tinham uma relação mais no dia a dia mesmo das pessoas do que na grande questão do cosmos e do, né, do destino e coisas assim. E é bom lembrar que eles, no folclore árabe, eram conhecidos como djinns. Djinns,
Exatamente. E aí, bom, daí quando surgiu o Islã, eles absorveram de certa forma já esse folclore, e no Islã você tem os anjos, você tem demônios e você tem os jinn como uma terceira categoria aí de criatura ou de entidade sobrenatural que aparece na teologia islâmica. Bom, e os jinn, eles acabaram se espalhando pelo mundo através das Mil e Uma Noites, né? Essa coletânea de contos folclóricos que, né, ganhou tradução no mundo inteiro, se espalhou, e os gênios, né, como acabaram sendo traduzidos aí pro Ocidente, eles acabaram se tornando esse ícone, né, de criatura folclórica da Península Arábica. Muito bem, Cello. Então, né, não somos especialistas, mas, gente, se vocês forem pesquisar sobre gênios na internet, vocês vão achar muita coisa legal. A gente não tá entrando em todos os detalhes, até porque nós não somos especialistas, né, em religião, teologia. Então, se vocês se interessar por esse assunto, procurem, que vocês vão achar muito mais coisa além do que a gente já passou aqui. Sim, é todo um universo, exato, gente. Foi muito só uma complexo. pequena pincelada, né, de pessoas aqui que não entendem, mas que gostam do assunto. Então, vamos falar agora dos gênios em Dungeons & Dragons. O Jinn e o Efrit, que são dois tipos de gênios, eles estrearam logo na primeira caixa branca de D&D, no primeiro produto lançado lá em 1974, na edição original. Então eles estão desde o começo do jogo, né? E eles aparecem desde então em todas as edições. Bom, e os gênios ganharam bastante destaque lá em 1992, quando foi lançado um cenário chamado Al-Qadim, né? Nesse cenário, inspirado nas Mil e Uma Noites, a gente tem uma terra chamada Zakhara, que é a terra do destino. Sim, e Zakhara é parte do mundo de Forgotten Realms, do continente de Faerûn, é uma península afastada, mas esse cenário de campanha ele é feito para você adicionar no seu jogo de Forgotten Realms, ou se você quiser fazer uma campanha inteira que só passe nas Terras das Mil e Uma Noites, ou transportar esse continente, essa península de Zakhara para o seu próprio mundo, ele é estruturado para você usar ele à parte de todos os acontecimentos do resto de Faerûn. E os gênios mereciam ainda mais destaque, e lá em 1993 eles lançaram uma outra caixa, Cello, um outro box especial chamado Os Segredos da Lâmpada, onde eles falam mais sobre os gênios, quais são as suas fraquezas, quais são as suas fortalezas e quais são os seus segredos. Sim, esse Secrets of the Lamp, ele aumentou a quantidade de gênios que aparecem no jogo, não só os 4, né, que são representados pelos 4 elementos, mas também alguns gênios a mais novos, bem interessantes, e mostrou também como que são as cidades nos planos elementais em que esses gênios são príncipes ou reis, né? Por exemplo, eles detalham como é a cidade de bronze, né? City of Brass, que é uma cidade no plano elemental do fogo, que é controlada por um sultão Efrit, que é super poderoso. E se você quer saber mais sobre planos, a gente tem uma série especial aqui no canal sobre planos de Dungeons & Dragons. Isso. Então, vão até lá e confiram, porque a gente também já falou sobre a Cidade de Bronze. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a origem editorial, então agora vamos começar a falar efetivamente do lore dos gênios. Sim, os gênios. Bom, quando que surge e como que surge um gênio? O gênio, ele é a mistura de uma alma, de um humanoide ou de uma criatura que seja senciente com a essência elemental de um dos 4 elementos, de um dos planos elementais. Então, isso é um evento raríssimo de acontecer. Não é sempre que a pessoa, essa alma, quando se funde, né? A essência do plano. Não né? é sempre que vai dar em um gênio, pode ser que não dê em nada, mas de vez em quando essa fusão entre esse elemento primordial e essa alma dão origem a um gênio. E o gênio, ele tem só ali um pouco dos maneirismos e até da estrutura do corpo daquela pessoa que já foi aquela alma, mas ele é uma pessoa, digamos assim, completamente nova, com personalidade própria e tudo mais. Só tem aquela alma que serve como uma construção base de como vai ser o corpo daquele gênio. Mas ele é pura força elemental, é uma criatura do tipo elemental, a partir daí. Exato. Então, a partir daí, a gente percebe que gênios não vão nascer, não vai nascer um gêniozinho, tá? O gêniozinho, um gênio se apaixona por uma gênia, eles têm um filhote. Não vão ter um filhote de gênio. Mas pode acontecer
de um gênio se apaixonar por um mortal. Sim, alguns gênios com almas muito, digamos, Ligadas. Né? né? Aquela alma primordial que formou ele, Sim. né? É uma pessoa, às vezes, que tem uma família grande que sentiu falta dele, ou tem alguma ligação muito grande com o reino ou a cidade em que ele morou. Essa pessoa, esse gênio pode ter essa âncora com o plano material ou com os mortais. E, como a Lina disse, se apaixonar por uma mortal ou por um mortal. E aí ele pode escolher ter esse filho ou filha que não será um gênio, mas sim um genasi. Sim, o genasi é como se fosse um meio gênio, né? Então ele está misturado ali uma raça humanoide com um gênio, e você tem então essa raça especializada em algum elemento. Então, se um gênio do fogo, por exemplo, né, tiver um filho com um mortal, vai nascer um genasi do fogo. E mesma coisa com ar, com terra e com água. Exatamente. Bom, e o que acontece quando um gênio morre, né? Ele simplesmente, gente, desaparece, como se ele virasse poeira, né? Vai ter ali alguma relação, algum efeito, né, que vocês vão ver com o elemento, né, do qual ele fazia parte. Então, uma chama de fogo, né? Ou uma fumaça, um negócio com ar assim, uma espuma d'água. Ou, sei lá, algumas gotas de água. Vai ter uma relação com o elemento que ele fazia parte, mas a roupa dele simplesmente cai no chão, o que ele estava carregando vai cair no chão e ele vai... O corpo se desfaz. Sumir. E é assim que eles se vão, não deixam nada para trás. Os gênios, porém, eles têm uma vida intensa, de luxos, né, de uma vida suntuosa, principalmente os gênios nobres, que é a casta mais, digamos, rara e poderosa entre os gênios. Eles moram em verdadeiros palácios nos planos elementais, e para cuidar desse palácio deles e toda essa mordomia que eles têm um verdadeiro pelotão de servos ou escravos. E é aí que os gênios acabam entrando em conflito com os mortais, porque para eles escravizar um mortal é super tranquilo, é normal, eles não veem problema nenhum nisso. Aliás, eles veem os mortais escravizados por ele como propriedade, como uma forma de medir o poder entre eles. Então é bem complicada essa relação, e por isso que os gênios muitas vezes são os vilões da campanha. Mas vocês devem estar se perguntando, mas não é os humanos, os mortais, os magos poderosos que vão lá e aprisionam os gênios? Pois é, isso costuma acontecer. Então, assim, eles odeiam, né? Eles costumam aprisionar mortais, igual o Cello já falou, só que eles também podem acabar sendo aprisionados. O que acontece é que os gênios em D&D, eles, além dos poderes elementais que eles têm, muitas vezes, dependendo do nível do gênio, né, ele também tem poder de conceder desejos. Isso faz com que eles acabem sendo atraentes para magos, enfim, pessoas muito poderosas que vão conseguir ali aprisionar eles através de magia. Então, aí tem aquela história, né, do gênio ser escravizado, ser preso numa lâmpada mágica, por exemplo. Uhum. E aí, nessa questão dos gênios conseguirem atender um desejo, existem algumas limitações, né? Só os gênios nobres conseguem fazer isso, e eles conseguem conceder para uma pessoa de 1 a 3 desejos, tá? Isso na vida. Então, por exemplo, se o seu mago conseguiu aprisionar um gênio ali, né? Ele consegue até 3 desejos desse gênio. Depois que ele concedeu esses três desejos, o gênio nunca mais vai conseguir fazer algum desejo para este mago, tá? E ele também tem meio que uma limitação de poder. É como se conceder esses desejos acabasse com a energia dele. Então ele não vai conseguir fazer mais do que 3 desejos por ano, né? Exatamente. Então, se você achar um gênio que já gastou os 3 desejos, você tem que esperar só no ano que vem para fazer seu pedido. Você tem que esconder a lâmpada bem escondida em algum lugar. Que só ano que vem que você vai conseguir. Bom, além disso, como é que funciona mecanicamente? Você tem que estar a 18 metros do gênio e pedir para ele, em tom de desejo, eu desejo isso, né, elaborar muito bem o que você está falando. E o desejo que você pediu para ele, o gênio vai soltar como uma magia de 9º ciclo, de mesmo nome. Que chama desejo. A magia desejo, que é a magia mais forte do jogo, a mais potente. Essa magia, então, ele vai soltar como se fosse você soltando essa magia para você, tá? Só que você tem que tomar muito cuidado, que essa magia tem um potencial infinito, mas um gênio pode deturpar o que você falou
pra fazer você se dar mal com esse desejo, principalmente se for um gênio maligno. Eu não sei se Exato. você... Não precisa nem ser muito maligno. Eles odeiam ser escravizados, gente. Exatamente. Só o fato dele estar ali, tendo que te obedecer, ele já não tá gostando da história. Então, se ele puder... Por exemplo, você pode falar, eu quero ser rico. Aí o gênio fala, beleza, seu desejo é uma ordem. E toda a sua família morre e você herda o dinheiro da família, mas você perdeu todos os parentes. É um exemplo catastrófico do que um gênio maligno pode fazer. Outro exemplo é, eu quero viver para sempre. Aí o gênio vai lá e te transforma numa estátua viva que dura para sempre, mas não sai do lugar. Dá para fazer essas maldades bem legais aí com um jogador mais ganancioso. Muito bom. Se você quiser se inspirar em mais traquinagens de gênio, assista um filme de terror muito bom chamado Wishmaster, o Mestre dos Desejos, que tem um gênio maligno que faz essas estripulias. Muito bem, e os gênios também têm o poder de se disfarçar muito bem, né? Então, além do disguise self, né, o disfarçar-se, eles também podem até se poliformar, né? Usar polimorfe, virar outras criaturas. Gente, isso é muito importante para o gênio. A mecânica deles é diferente nesses casos, tá? Eles às vezes soltam muito mais vezes por dia. A duração é maior para eles. Isso por quê? Porque eles não querem aparecer para as pessoas que eles são gênios, porque eles correm o risco. E eles também podem estar querendo escravizar pessoas. Então, pode armar uma emboscada. Boa forma deles, exatamente, armarem uma emboscada. Mas isso também tem a ver com a origem folclórica, né? Lembra que a gente leu? Que eles viram são espíritos que podem se tornar animais. Né? Então polimorfia tem tudo a ver com isso, né? A metamorfose tem tudo a ver com isso, né? Ele poder se transformar em animais também e tudo mais. Bom, e qual é a relação dos gênios com as divindades? Eles não são muito chegados, assim, eles não cultuam nenhuma divindade propriamente dita. E alguns são tão gananciosos e poderosos e têm tantos servos e adoradores que às vezes eles até se confundem e começam a achar que eles mesmos são deuses, né, sentados em seus suntuosos palácios. Eles podem até exigir que as pessoas façam oferendas para eles, em homenagem a eles e coisas assim. Afinal de contas, não existe nenhuma explicação, nenhum deus acima dos gênios. Eles simplesmente são, porque eles nascem de uma junção especial de alguma alma com o poder dos elementos, entendeu? Sim. Por isso que eles se acham. E eles têm um poder quase divino, eles conseguem alterar a realidade, eles conseguem soltar a magia desejo. Então, assim, tudo bem que eles precisam que alguém peça para eles que eles soltem, e eles não podem soltar a magia desejo em outros gênios. Então não dá para ele soltar a magia desejo para ele mesmo ou para outros. Mas, se você tem essa carta na manga, você pode negociar coisas incríveis. Você pode negociar, por exemplo, com um general de um exército, um desejo para as tropas dele, né, vencerem uma guerra. Você pode negociar que um rei, de repente, consiga derrotar seus inimigos. Você pode também, enfim, ressuscitar alguém dos mortos e fazer vários... Ele pode querer simplesmente metade do dinheiro da guerra para garantir que ele vai ter a grana lá e viver no luxo, que é o que ele quer, né? Exatamente. Como ele tem esse poder infinito de alterar a realidade, ele ganha muita riqueza, muitas oferendas de pessoas pedindo esses favores para eles. Então eles são extremamente poderosos, mas não são divindades. São metidos, mas não são divindades. Bom, e a gente tem 4 tipos de gênios em Dungeons and Dragons, né? Então a gente tem os gênios da terra, que são os Daos, a gente tem os gênios do fogo, que são os Ifrits, a gente tem os gênios da água, que são os Marids, e a gente tem os gênios do ar, que são os Djinns. Bom, vou começar então pelo gênio do ar, que são os Djinns. Quando você imagina um gênio da lâmpada clássico, normalmente a imagem que você está imaginando é exatamente a aparência de um Djinn, o gênio do ar. Eles são os únicos que são de alinhamento bondoso, né? Se não me engano, eles são caóticos e bondosos. Mas a moralidade de um gênio é bem diferente do ser humano. Ele ainda tem servos que trabalham para ele, mas a relação dele com essas pessoas é mais de um guru e seus adoradores do que de um escravista, né? Um mestre com seus escravos. Ele não costuma punir, né, os seus adoradores fisicamente. Ele apenas, né, ele usufrui dos serviços deles, do luxo e tudo mais, é todo metidão igual aos outros, mas ele não tem essa crueldade que os outros têm. Além disso, se um gênio do ar for capturado e transformado, né, naquele gênio que você pode pedir os 3 desejos e tudo mais, eles são, digamos, o gênio mais estável. Eles vão aceitar que é o destino deles. Eles vão falar, quer saber, o destino quis que eu servisse e eu vou fazer o melhor possível para essa pessoa, né, ter logo os desejos dela e me soltar, e me libertar ou alguma coisa assim.
Então, eles são, se você for brincar com o gênio, talvez o Jin seja o mais tranquilo de você pedir as coisas, né? Porque os outros vão ser dureza. Bom, e o inimigo número 1 dos Jin são os Dao, né? Então tem essa coisa de um elemento contra o outro, assim. Então, é claro que o gênio do ar não vai gostar do gênio da terra, né? Tava na cara que isso ia acontecer. Exato. Bom, muito bem, então agora vamos para os Ifrits, né? Os gênios do plano elemental do fogo, Cello. Esses sim são malignos, eles são cruéis, né? Eles são ardilosos e para eles, se você não for um escravo, você é simplesmente um inimigo. Vocês têm que servir à vontade de um Ifrit, né? Geralmente eles vivem lá no plano do fogo, mas pode ser que você encontre ele aí nessas viagens planares, né, Cello? Eles são os mais saidinhos, até porque eles fazem buscas por escravos pelo todo o multiverso, e eles gostam de pessoas exóticas de diferentes lugares e planos e tudo mais, para ter ali na entourage deles, para ter ali no palácio deles, né, como se fosse um zoológico que eles podem exibir as capturas deles. Eles são tirânicos, terríveis e tipo os Jabba the Hutt, tá ligado? Eles são exatamente o Jabba do Star Wars, cheio de gente ali em volta bajulando eles enquanto eles ficam lá folgadões ali sentados ali pedindo uvinha na boca, sabe? Bom, e como é que são os Ifrits, né? Efetivamente, a fisionomia deles, eles têm a pele vermelha, que já muda um pouco, já dá aquela coisa do maligno, né? E os olhos deles meio é diabólico, como se fossem chaminhas, sabe? Quando você olha assim, você enxerga ali chamas. Então você percebe que logo de cara que você tá ali lidando com uma criatura muito maligna, né? A malícia no olhar. Exatamente. E eles também gostam de viajar para o plano material, Cello. E no plano material eles vão vir aonde? Onde tem vulcão, né? Em regiões mais quentes. Deserto E aí escaldante. você tem um problema, porque se eles forem para a região do deserto, lá geralmente tem alguns gênios, né? Tanto do ar quanto da terra. E aí ele pode entrar em conflito com esses gênios também. Mas o principal inimigo deles são os Marids, que são os gênios da água, né? Lembra que tem aquela briguinha entre os elementos? O maior rival dos Ifrits são os Marids. E eles se detestam e eles não têm nem negociação. Com eles, se um vê o outro, um ataca o outro imediatamente. Ou seja, os Ifrits são um problema para qualquer um dos gênios. Eles vão brigar. E temos também os Marids, os gênios da água, né? Do plano elemental da água. Eles moram em palácios embaixo do mar, né? Naqueles corais, assim, né? Com aquelas bolhas, tipo Atlântida, assim, sabe? Eles têm um palácio lindo ali embaixo. E eles são, digamos, colecionadores de arte. Eles, às vezes, saem ou pedem, né, para os seus caçadores encontrarem artistas, bardos, pintores, pessoas que vão ficar ali presos no palácio com ele, criando, esculpindo, ou desenhando, ou cantando e alegrando a vontade dele. Então ele mantém essas pessoas prisioneiras. Então, às vezes, até no colégio dos bardos, em alguns colégios de bardos, existe sempre uma lenda de um ou outro bardo famoso que foi abduzido, foi sequestrado por um Marid. Normalmente, em alguma viagem de barco, aí pode sumir um cantor famoso, algum bardo bem conhecido. Se esse cara sumir, já começam os boatos que foi um Marid que levou eles para baixo d'água. Exatamente. E aí vamos pensar um pouquinho como que é a estética de um Marid, né? Ele geralmente tem a pele meio azulada ou meio esverdeada, né? Lembrando aquelas cores de peixe bem bonitas, assim. Eles são grandes e eles vão ter algumas características. Aqui na tela tem aqui, ó, para vocês verem aí um Marid, né? Como que meio peixe, gordão. Exato, meio peixe, meio humano, com a pele ali azul, meio esverdeada. E eles também têm uma característica muito interessante, que é o tom da voz deles. O tom da voz deles, se eles estiverem de bom humor, pode ser uma voz suave, que você vai gostar de ouvir. Parece que é um cântico ali que tá te deixando mais calmo. Mas se eles estiverem muito nervosos, aí a voz deles podem sair como um trovão, sabe? Assim, como uma coisa muito forte e assustadora. Tipo uma onda gigante. Exato. E por último temos os Dao, que são os gênios da Terra. Eles são os gênios, digamos, mais cruéis com os seus escravos.
Eles são piores até que os Ifrit, porque os Dao, eles forçam os escravos a fazer escavações na terra cada vez mais profundas e minerar as preciosidades, né, as gemas e metais preciosos do fundo da terra constantemente. Não há castigo pior, talvez só no abismo tem um castigo pior do que ser capturado por um Dao. Ele vai te forçar a trabalhar até morrer e é uma das mortes mais terríveis que você vai ter. E ele é tão assim ligado a pedras preciosas que ele chega até a moer ouro e usar de tempero na comida. Ele pode até comer as gemas inteiras. Ele se esbalda de pedras preciosas. E ele é o terror de Underdark, né? E de lugares nas profundezas. Porque se você cavar fundo bastante a ponto de encontrar um Dao, quer dizer que você foi longe demais. E agora é hora de voltar para a superfície. Umbra Eterna nunca tem criaturas fáceis, né? Vocês já repararam? Não. Muito bom. Bom, vocês devem estar se perguntando, e os Genasi? Bom, os Genasis, como a gente comentou, eles não são gênios puros, eles são filhos de um gênio com um mortal. São criaturas raras e a gente vai falar sobre eles na nossa série de povos fantásticos de Dungeons & Dragons, porque eles merecem vídeo, né? Aqui vai ficar muito corrido pra gente falar deles, então fiquem espertos, porque logo vem vídeos de Genasi. Lina, então chegou a hora dos ganchos de aventura de gênios. Lina, você já pensou em algum? Pensei. Então vai. Os gênios são ótimas criaturas para você colocar na sua aventura. E a minha ideia é você colocar um gênio da água, Cello. Um Maride na sua aventura. Por que não uma aventura aquática, onde os gênios adoram pedras preciosas, né? E seu grupo está num navio, por acaso, com um carregamento muito interessante. E esse gênio vai tentar derrubar esse navio e o grupo vai precisar ali tentar sobreviver ao gênio e as criaturas escravas que trabalham para ele ali. De repente, alguém do grupo é um bardo e o gênio quer apenas o bardo e libertar o resto do grupo. Fala, vocês não prestam para nada, vocês podem ir embora, eu só quero esse cara aqui. Aí você vai ter aquela conversa difícil, né? Será que a gente resgata o nosso bardo ou será que a gente deixa o cara aqui? Às vezes também você pode até colocar uma peça, uma obra de arte específica que o Maride quer. Ou, de repente, no navio ele encontrou uma de 3 obras de um pintor famoso. Como ele começou essa nova coleção, ele sabe que vocês sabem onde estão os outros, porque estava no navio que vocês estavam usando. Então ele falou assim, ó, eu vou deixar vocês saírem, mas vocês precisam trazer para mim as outras 2 obras desse cara que eu quero completar essa coleção de obras de arte. Se vocês me desrespeitarem, eu vou ter que mandar minhas tropas aquáticas atazanar vocês aonde quer que vocês estejam. E aí o grupo ganha uma missão nesse Maride aí pra ter que, né? Aí o Cello tá sendo bonzinho no caso do Maride. Eu já colocaria o gênio já ali pra querer afundar o navio. Sabe aquela imagem assim que o gênio consegue fazer assim, ele cresce. Nossa, faz gente. uma ilusão assim de um gênio enorme assim olhando pro navio com aquela bocona assim. Eu vou derrubar o seu navio. Pessoal, a dica é... Tá jogando D&D? Tem navio? Não vai. Não vai, sempre dar ruim em navio. Nunca tem uma viagem tranquila em navio. Não, sempre tem uma tempestade, um kraken. Agora a Lina tá colocando um gênio aí também na história. Exato, gênios são dificílimos em navio. A gente já teve que lutar já contra um gênio, então fica a dica. E agora, a gente esqueceu de falar, mas é importante que temos também os patronos. E você tem um novo tipo de bruxo que foi apresentado no último livro, né, o Tasha's Cauldron of Everything, que ele tem como patrono um gênio. E meu gancho de aventura tem a ver com isso. De repente, o seu personagem bruxo ficou, digamos, encantado por uma gênia ou por um gênio muito sedutor do plano do ar, que eles costumam ser bonitões mesmo, assim. E você tem uma relação com esse gênio, vocês são um casal, entendeu? E é tipo um casal normal, ele não tem aquela imposição de escravo com você nem nada. Vocês têm uma relação bacana até, quando vocês se encontram. Mas esse gênio ele tenta te ajudar no seu dia a dia te dando poderes, né? Esses poderes são os poderes que o bruxo normalmente tem. Dá pra você fazer uma história de um personagem meio sitcom, meio tipo WandaVision, que tipo... Ele tá no meio da batalha e ele fala, querido, me dá esse poder aqui do ar que eu tô precisando. E aí fica um personagem muito engraçado e interessante, que é a pessoa que tá bem resolvida. Nem tudo com os gênios precisa ser ruim. Pode ser que você tenha uma vida legal com um patrono gênio. E onde que entra o gancho de aventura? Bom, aí pode ser que aconteça alguma coisa horrível
o seu patrono gênio e um gênio rival está arquitetando para derrubá-lo. Então imagine que você tem um patrono Jin e tem um terrível gênio Dao, que é da Terra, que está arquitetando a destruição do seu patrono. Você tem que fazer uma viagem para os planos elementais, você tem que fazer uma viagem extraplanar para os planos elementais para derrotar essa ameaça em nome do amor. Muito bem, então tem aí, né, aventura para todo gosto, ajudar o seu amor gênio do ar, ou você tem que de repente lutar contra um gênio da água, e também tem o gênio da lâmpada, né, Thiago? Você Sim. pode colocar na sua aventura se você quiser uma aventura mais clássica. O clássico, o grupo encontra uma lâmpada mágica. Isso dá pra você, nossa, dá pano pra manga pra tanta aventura. E eu recomendo que você assista esse Wishmasters e Mestre do Desejo, que você pode fazer com que o próprio grupo arrume as confusões para eles mesmos terem que lidar, baseado nos desejos que eles falaram para esse gênio e que ele distorceu de forma terrível. E agora, agora vocês vão ter que correr atrás do prejuízo. Vou dar mais alguns exemplos. Por exemplo, você pede para ser rico pro gênio. Eu quero ser o homem mais rico, eu quero ser a pessoa mais rica do reino. Aí, em vez de você ganhar muito dinheiro, ele deixa todo mundo pobre. E você tem um trocadinho a mais só, que todo mundo é o mais rico, mas tá todo mundo na miséria. Agora você tem que desfazer esse negócio de algum jeito, entendeu? Ou você pode fazer a pegadinha estilo Aladdin. Você pode pedir pro gênio ser a criatura mais poderosa do multiverso. E aí o gênio te transforma num gênio. Agora você que tem que conceder desejos pros outros. E deixa aí seus comentários com mais ideias. O conceito deles, né? Eles são quase deuses. Então pra eles são as criaturas mais poderosas do mundo mesmo. Exatamente. E aí, pessoal, vocês já jogaram contra gênios? Vocês já tiveram experiências legais? Comentem aqui embaixo que a gente quer saber. Vamos fortalecer a comunidade. E daqui a pouquinho, então, tem votação para os próximos monstros no YouTube. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.